Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da filosofia e da teoria do direito, e hoje vamos ver se é certo ou errado vingar-se, segundo Sócrates, nos nossos 2 minutos de filosofia. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir. Tenho muito conteúdo nessas áreas da teoria da justiça e teoria do direito. Dê uma olhada aqui na playlist 2 minutos de filosofia. Afinal de contas, segundo Sócrates, ou melhor, segundo Sócrates platônico, é certo ou errado vingar-se? E por que é errado vingar-se? Sem mais demoras, que comece o nosso reloginho. Existem 3 diálogos platônicos que tratam do julgamento e da condenação de Sócrates, que era um filósofo grego ateniense. Inclusive nesses diálogos ele é o principal personagem, e como sabemos e como é contado na Apologia de Sócrates, ele foi condenado à morte apesar de ser inocente das acusações. O diálogo Eutífron ocorre entre Sócrates e Eutífron e se dá quando Sócrates recebe a notícia de que está sendo movido um processo contra ele em Atenas. A Apologia de Sócrates, como o próprio nome diz, apologia ou defesa, é a defesa que Sócrates faz diante do tribunal ateniense que vai julgá-lo em razão dessas acusações injustas que lhe são movidas. E finalmente Críton, depois de ter sido condenado à morte apesar de ser inocente, os amigos de Sócrates, especialmente Críton, vão à prisão e subornam os guardas a fim de que Sócrates não seja executado pelos atenienses. Além da história do julgamento de Sócrates, há também uma linha comum ética que liga a todos esses diálogos. O segundo diálogo, que é a Apologia de Sócrates, vai tratar da questão do dever, ou melhor, Sócrates vive por um princípio que é de nunca fazer uma injustiça, ainda que seja para salvar a própria pele. E finalmente, nesse terceiro diálogo, Críton trata também dessa questão de nunca fazer uma injustiça, ainda que os fins justificassem que se agisse injustamente. Por exemplo, Sócrates havia sido condenado, apesar de ser inocente, à morte. Os amigos dele foram lá para subornar os guardas e tentar liberá-lo, possibilitando a sua fuga. Sócrates, como vivia por esse princípio de nunca fazer uma injustiça, ainda que padecesse dessa injustiça, se negou a desrespeitar as leis e os julgamentos atenienses e fugir dessa condenação ainda que injusta. Críton e Sócrates debatem a respeito se é certo ou errado fazer algo que é injusto. E mais, nessas situações que você padece de algo injusto ou gravemente injusto, você pode vingar-se legitimamente, moralmente? Vamos ver o que dizem Sócrates e Críton. Mas como? Deve-se então praticar o mal, Críton, ou não? Críton, não se deve, certamente, Sócrates. Mas, e praticar o mal de volta quando se sofre o mal, conforme afirma a maioria, é justo ou não é justo? Absolutamente, Sócrates. Porque eu presumo que fazer mal aos homens em nada difere de agir mal. É essa a lição de Sócrates. Sofrer uma injustiça não está em nosso poder, muitas das vezes. Contudo, agir injustamente, mesmo que seja devolvendo uma injustiça sofrida, isso está em nossas mãos. E se você resolve se vingar de um mal sofrido, isso não é mais justiça. E agir mal sempre é errado. Nunca devemos agir mal. Vingando-se, agindo injustamente, acabamos constituindo o nosso caráter de maneira injusta e justiceira. Não de maneira justa. Ao invés de colhermos um bem, colhemos um mal, que é constituirmos a nossa própria pessoa como pessoas más. E estes foram os nossos 2 minutos de filosofia. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com os teus amigos para ajudar a difundir essas ideias da filosofia do direito. E finalmente eu queria a tua opinião. Será que a vingança é justiça? Quem se vinga está agindo nas linhas da justiça? Ou, como outros ensinam, será que não é muito melhor amarmos ao próximo como a si mesmos e perdoarmos as injustiças sofridas? Dessa forma, nos tornamos senhores do nosso próprio caráter e da nossa própria felicidade e constituição. Nos tornamos pessoas boas. E esse é o valor de não se viver pela vingança e viver pelo amor e pelo perdão. Um abração e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.